Uma ótima notícia no começo desse 2025 para você, eleitor brasileiro. O seguro DPVAT foi anulado, não será cobrado. E a gente vai colocar aqui um vídeo que vai explicar tudo para você economizar e você saber o que precisa fazer, né, para poder agora ter um dinheirinho ali sobrando nessa questão desse DPVAT. Olha, vem comigo, só antes, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like para você sempre receber o nosso conteúdo aqui no Alerta Político. A partir de agora, você fica muito bem informado em nosso conteúdo. Vamos lá! O presidente Lula sancionou hoje a lei que cancela o retorno do seguro obrigatório para veículos, o antigo DPVAT. Vou chamar o Felipe Matoso, em Brasília, que tem as informações para a gente. Oi, Felipe, boa tarde para você. Oi, Andréia, boa tarde para você, uma ótima tarde para os colegas, para todo mundo que está com a gente aqui nesta tarde de terça-feira no Estúdio I. Vamos falar aqui então, o DPVAT, o seguro obrigatório, foi extinto lá no governo Jair Bolsonaro. E naquela ocasião, quem tinha direito? Pessoas que sofriam acidente de trânsito, também os seus familiares. No governo Bolsonaro, o DPVAT foi extinto. O governo Lula, então, ao assumir, articulou com o Congresso Nacional a retomada do seguro obrigatório e, embora a lei que previa a retomada do seguro obrigatório já tivesse sido sancionada pelo presidente Lula, a cobrança só ia começar no ano que vem, Andréia. Acontece que, desde o momento em que o governo passou a articular lá atrás a retomada do DPVAT, houve muita resistência por parte do Congresso Nacional. Mesmo assim, a retomada foi aprovada. Agora, no fim do ano, a gente falou bastante desse assunto aqui, o governo enviou ao Congresso Nacional um pacote com uma série de medidas para cortar os gastos públicos. Em uma dessas propostas, aqui previa que o governo não pode ampliar os benefícios fiscais em caso de déficit nas contas públicas, os parlamentares incluíram então esse trecho que cancelava, que anulava a volta do DPVAT a partir do ano que vem. Então, ao sancionar essa lei que trata da proibição de ampliação de benefícios fiscais em caso de déficit nas contas públicas, o presidente Lula também sancionou então a lei, ali, o trecho da lei que então, no fim das contas, faz com que não haja mais a cobrança do DPVAT no ano que vem. Então, haveria essa volta no ano que vem em razão de uma lei sancionada pelo presidente Lula, que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, então, com essa sanção de hoje do presidente Lula, não tem mais a volta do DPVAT. Lembrando que esse trecho vem numa lei que trata da proibição de o governo federal ampliar benefícios fiscais em caso de déficit nas contas públicas, proposta esta que originalmente fez parte do pacote de corte de gastos. Andréia. Felipe, muito obrigada para você, um beijo. Valdo, quero te ouvir também essas últimas medidas do presidente Lula. Olha, Andréia, isso acabou virando uma guerra política entre o governo federal e os estados, né? Vamos lembrar que o DPVAT foi extinto durante o governo Bolsonaro e agora, durante o governo Lula, ele queria ressuscitar essa medida. Por quê? Porque hoje alguém que não tem um seguro, né, provoca um acidente, a vítima é indenizada era indenizada por recursos do DPVAT. Se tem seguro, o seguro ali dele acaba sendo usado para bancar despesas e, às vezes, até uma indenização mais séria para aquela vítima. Mas sem o seguro privado, o DPVAT que bancava isso. Eu conheço pessoas que acabaram sendo indenizadas pelo DPVAT, porque a pessoa que causou a colisão não tinha um seguro privado. O governo tentou voltar, só que teve um problema, né? Esse tributo, quem cobra são os estados, para o governo federal, né? Cobra, pega o dinheiro e manda para o governo federal. E aí os governadores ficaram assim, opa, calma lá, nós vamos ficar como o lado maldoso da história, aquele que vai lá, cobra do contribuinte, que vai reclamar, pô, não tinha DPVAT, agora o DPVAT voltou, por que esse governador está cobrando esse tributo da gente? E é só, vários estados, André, decidiram não assinar um convênio com a União para arrecadar esse tributo. Então, a União teria que montar toda uma estrutura para conseguir fazer que fosse arrecadado esse tributo.
Aí, durante a discussão do Congresso, aqueles que eram contra a volta deste tributo pressionaram. O governo viu que isso ia dar mais desgaste político para ele e acabou aceitando essa história e acabou, já estava certo que isso ia acontecer, que esse veto seria feito. Agora, o problema, André, é o seguinte, e essas pessoas que acabam sofrendo acidentes e o causador do acidente, do incidente, não tem seguro. Essas pessoas vão ficar descobertas, Andréia, por causa de uma guerra política. E você falou da guerra política, Valdo, você tem toda a razão, Dani, porque esse assunto virou, inclusive, material para a direita usar nas redes sociais para fazer essa guerra política que o Valdo está falando. E tem uma guerra política porque é um assunto que tem aderência. Sim. As pessoas sabem do que se trata. É fácil de entender. É fácil de entender a cobrança do DPVAT. E a cobrança do DPVAT era algo altamente impopular. Né? É claro que você tem ali um efeito compensatório com a disponibilização de um seguro, no caso de um acidente, etc. Mas a maior parte das pessoas não enxerga dessa forma, enxerga como uma taxa extra, enxerga como mais um dinheiro que elas têm que pagar e não sabem muito bem para quem, não sabem muito bem qual é o objetivo. E o que acabou acontecendo foi que a retomada do DPVAT acabou sendo utilizado como um elemento de luta política, de guerra política. E o governo, me parece que não quis nem comprar esse barulho, na medida em que o Congresso disse que o DPVAT deveria continuar extinto ou deveria ser revogado, tudo bem. Então, a gente coloca aqui e sanciona dessa forma, porque as medidas fiscais eram mais importantes também. Entre outras coisas, que o DPVAT ele padeceu de um problema que acontece com algumas medidas, impostos e projetos. É uma ideia que aparentemente é boa, um recurso que estaria à disposição de quem quer que passasse por um acidente de trânsito, mesmo não tendo um outro seguro próprio, particular, de outras questões, estaria aquele dinheiro ali que vinha sendo arrecadado dos contribuintes, mas que, na verdade, na prática, acabava nem sempre sendo requerido, as pessoas não sabiam o caminho para ter acesso ao DPVAT, muitas vezes, e há denúncias ao longo da história do DPVAT de desvios, de gente que sabia ali as brechas e acabava utilizando a verba do DPVAT não da forma, digamos assim, mais correta. Portanto, era uma briga que também concordo que me parece que não valia a pena o governo levar adiante e como o Congresso já tinha decidido também, o presidente Lula só fez ali o mais simples também. Exatamente. A gente vai voltar agora a falar da virada do ano, porque em São Paulo, cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas na Avenida Paulista. E quem está lá? Olha lá. Também está lá. Desde quando você está aí, Dani? Boa tarde para você, Dani Geminiani. Olha lá. Note que a capa está aberta hoje, hein? Aqui, né? De manhã eu estava aqui, foi o outro tempo estilo de a capa voltar